espero que esteja tudo bem com vocês e suas famílias. Para a gente não estar perdendo muito conteúdo e como uma maneira de auxiliar vocês na hora de realizar as atividades, eu vou estar gravando algumas videoaulas. Nessas videoaulas vão aparecer apenas as minhas mãos, porque na realidade eu estou mais ou menos assim. Vocês lembram que no primeiro dia de aula a gente viu que a geografia é uma ciência que busca entender a Terra? Geo, terra e grafia é estudo. Então, a geografia, ela realiza o estudo da Terra, né? Ela descreve a Terra. Mas, para a geografia fazer essa descrição, a gente precisa representar ela de alguma maneira. E para isso, a geografia vai fazer uso de algumas técnicas, e nesse caso, ela vai utilizar a cartografia. Então, esse é o conteúdo que a gente vai estar vendo hoje, a cartografia e a representação do espaço geográfico. Mas o que é a cartografia? Ela vai ser o estudo da representação do espaço terrestre. E essa representação, ela vai ser feita através de mapas, globos, cartas e plantas. Então, através desses objetos, a cartografia ela analisa o espaço terrestre. Ela vai estar em constante alteração e vai envolver recolhimento de dados, investigação científica, além de matemática, história e tecnologias. As representações da superfície terrestre fazem parte da vida do ser humano há milhares de anos, antes mesmo da escrita. Os primeiros mapas eles foram traçados lá no século VI a.C., pelos gregos. Em função de suas expedições militares e de navegações, os gregos eles criaram o principal centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental. Uma das representações cartográficas mais antigas que se tem registro foi encontrada na região da Mesopotâmia em 2500 a.C., onde hoje se localiza o atual Iraque. Trata-se de um mapa de um estado que foi produzido em uma placa de argila. A partir de 1500, quando os europeus promovem as grandes navegações pelo mundo, as representações cartográficas passam por um importante avanço. Isso porque os participantes dessas grandes navegações, eles necessitavam de mapas precisos para as rotas oceânicas e também de mapas das terras conhecidas. E os dados coletados durante essas viagens tornaram os mapas cada vez mais exatos. Ao passar do tempo, a cartografia ela também vai incorporando várias inovações tecnológicas ao seu trabalho. Nos dias atuais, a cartografia é feita por meios modernos, como as fotografias aéreas, que é realizada por aviões, e também através do sensoriamento remoto, que é uma técnica utilizando satélites. As fotografias aéreas elas são imagens de uma determinada área da superfície terrestre que vão ser obtidas através de câmeras fotográficas. Essas câmeras, elas podem estar acopladas em aviões ou então
em drones. Aqui nesse desenho, a gente consegue visualizar mais ou menos como acontece esse processo. Os aviões, com a sua câmera, né, acopladas embaixo, eles passam em uma determinada área e vão coletando imagens desse local. Após, essas imagens vão ser usadas para estar mapeando e estudando essa área por onde o avião passou. E após, vão estar sendo elaboradas cartas topográficas ou então mapas. A partir dessas imagens coletadas nas fotos aéreas, é possível obter informações com um grande grau de detalhe sobre diversos temas, como plantações, reservas ambientais, áreas de queimada e loteamento. Já as imagens de satélites, elas são arquivos obtidos através do sensoriamento remoto. Utilizando, então, um satélite. Esse processo, então, vai ser obtido através de uma fotografia da Terra realizada por uma máquina que vai estar localizada lá no espaço dentro de um satélite, como a gente pode observar nessa ilustração. O satélite ele vai estar lá no nosso espaço e vai estar capturando diariamente imagens da superfície terrestre. Diferente das fotografias aéreas, as imagens de satélite elas conseguem captar uma área bem maior e através disso é possível estar realizando análises de grandes extensões de terra e acompanhar também as alterações que possam estar ocorrendo nesse meio. Através do sensoriamento remoto, que é a técnica utilizando as imagens de satélite, é possível elaborar diferentes tipos de mapas, identificar regiões de florestas em processo de desmatamento, visualizar áreas urbanas e agrícolas dos municípios, entre vários outros meios. O Google Maps ou o Google Earth são ferramentas que disponibilizam gratuitamente imagens de satélite. Nesses dois programas, a gente pode estar visualizando e localizando diferentes partes do mundo. Utilizando, então, todas essas tecnologias, é possível estar representando o espaço terrestre de diferentes maneiras. Uma delas é através dos mapas. Os mapas são representações do espaço geográfico elaboradas em uma superfície plana e em tamanho reduzido. Nelas são registradas várias características da superfície terrestre. Então, a gente vai ter vários tipos de mapas. Eu posso ter um mapa político, que me evidencia as divisões entre cidades, estados ou países, ou seja, o mapa político vai estar me indicando fronteiras. Ou eu posso também ter um mapa físico, ou seja, que estão demonstrando a parte física terrestre de determinado local. As fronteiras e as divisões entre as cidades, elas não são objetos de estudo aqui, porque esse mapa busca estar apresentando informações dos rios, de relevo, vegetação, altitude. Aqui, nesse caso, a gente tem um mapa físico do Brasil que me indica os biomas que eu tenho dentro desse espaço. O globo terrestre, ele é uma representação em escala reduzida. A sua forma, ela vai ser arredondada, porém, ela não permite que a gente visualize toda a superfície ao mesmo tempo. Por exemplo, se a gente observa o Brasil, a gente não consegue ver o Japão, que vai ficar do lado oposto do globo. O mapa mundi ou planisfério é outra maneira da gente estar representando o espaço terrestre. Ela vai ser uma representação cartográfica plana.
e em escala reduzida de toda a superfície do planeta Terra. O planisfério ele vai mostrar ambos os hemisférios, né? Hemisfério norte e hemisfério sul, evidenciando então todos os continentes. Então, no planisfério eu consigo visualizar todos os continentes ao mesmo tempo.